Glórias a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 15, para a nossa meditação. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 20 e no versículo, a partir do verso 11. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Que diz assim a palavra, todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja a face da terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos, grandes, em pé diante do trono, e os livros foram abertos, e outros livros também foram abertos, e foi aberto também o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregou os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Querido Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Meu Deus, nessa noite eu não tenho pretensão de persuasão para persuadir as pessoas com palavras. Meu Deus, porque essa é a tua palavra. E a tua palavra nos afirma que ela é espírito e vida. Meu Deus, e através do teu Espírito, Senhor, que eu te peço nessa noite, manifesta em cada vida que está aqui e traga-nos, ó Pai, a orientação na luz da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, irmãos, podem assentar. Glorifica o nome do Senhor com palmas. No decorrer da campanha, eu pude falar de algumas coisas, mas eu não estou lembrado se eu falei das dispensações, porque o nosso Deus, ele é um Deus do número 7, da perfeição. O 7, ele representa a perfeição de Deus, né? Que nós vemos que com 6 dias ele fez o mundo, e no 7º ele descansou. Todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra. Com a tua palavra as coisas foram feitas. Nós vemos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, que a presença que estava marcante ali naquele trono, ela fugiu. Ou seja, as pessoas olhavam para o trono e não conseguiam ver quem estava sentado no trono. Por que não via? Porque Deus não é como eu, Deus não é como você, Deus é Espírito. A Bíblia fala, meus irmãos, em João capítulo 4 e no versículo 24, que Deus é Espírito e Ele procura quem os adore em espírito e em verdade. Deus é Espírito. E a palavra de Deus nos fala que todas as coisas foram feitas através da palavra dele, né? Se ele é Espírito e as coisas foram feitas pela palavra dele, então quer dizer que ele criou tudo de uma forma sobrenatural. E a palavra de Deus nos fala que foram tudo feito espelhando
na obra da criação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, que é Espírito, ele projetou a criação. O Filho, que nos fala no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 18, a Deus ninguém conhece, como eu estava falando, Deus é Espírito. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1 e no versículo 18, que a Deus ninguém conhece, mas o Filho de Deus, que estava no seio do Pai, Deus fez com que o mundo conhecesse. Ou seja, Deus falava, Jesus saía de dentro da boca de Deus e ia criando. E o Espírito que pairava sobre as águas ia dando vida para a sua criação. Então, Deus criou tudo de uma forma sobrenatural. O nosso Deus é um Deus que não precisou de suar a camisa para poder fazer a sua obra. Ele criou de uma forma sobrenatural. E ao criar de uma forma sobrenatural, a Bíblia nos fala no livro de Gênesis, capítulo 1 e no versículo 6, que Deus criou o homem. Deus falou assim: então façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa imagem e semelhança, porque ele estava falando em trindade. Ele estava falando de Pai, Filho e Espírito Santo, E no capítulo 2, no versículo 7 de Gênesis, então criou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O homem então passou a ser alma vivente. Esta alma vivente que Deus tinha feito ali no jardim do Éden, ele colocou sobre essa pessoa a responsabilidade e também vinculou com esse tal e fez com ele um pacto, ou seja, uma aliança. Ele fez uma aliança com Adão. Ele falou: Adão, você será o governo que vai governar a terra. Adão então começou a governar a terra e Adão colocou o nome nas plantas. Cada plantinha dessa aí foi Adão que colocou o nome. Cada pé de fruta foi Adão que colocou o nome. Cada protozoário foi Adão que nomeou. Cada ameba, cada invertebrado, cada aquático, cada dinossauro, cada réptil, cada ser vivente foi nomeado por Adão. Adão, então, ele tinha um domínio de governar a terra. Por quê? Porque Deus criou Adão conforme a sua imagem e semelhança e colocou sobre Adão a autoridade para governar. E outra, os animais não brigavam. O leão não pegava o urso não batia no coelho e nenhum atacava um ao outro. Por quê? Porque a terra era uma terra perfeita. Era uma terra onde Deus criou com o seu poder acessível, sobrenatural de bondade. A bondade de Deus estava no jardim do Éden. A alegria eterna de Deus estava no coração de toda a criação e no coração do homem. Só que, meus irmãos, Satanás, ele se manifestou e conseguiu ludibriar a mente da Eva. Porque quando Deus criou Adão e fez para ele uma promessa, de toda a árvore do jardim poderá tocar, somente a árvore da ciência e do conhecimento tu não toca, porque o dia que tocar certamente morrerás. Nesse dia a Eva não estava presente ainda, Ela pode até ter ouvido Adão falar que Deus falou para ele para não tocar, mas todos os dias Adão estava presenciando a árvore da ciência e do conhecimento. É como, meus irmãos, o bem e o mal estar lado a lado. Nós temos duas opções para fazer aqui na terra. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens parece ser reto para ser seguido, mas o fim deles são um caminho de morte, que está lá em Provérbios 14, no versículo 12.
E lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, está falando que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que vem? Porque Jesus já chegou lá. Jesus desceu de lá, cumpriu a sua missão e já voltou para lá para preparar a morada. Então, o que acontece? Nós temos duas opções. Nós podemos viver da maneira que nós quisermos e tocar naquilo que vai contaminar a nossa alma de pleno acordo. Nada nos impede de tocar, de praticar todo tipo de pensamento que nós quisermos pensar ou praticar ou envolver com qualquer coisa lá fora. Nada nos impede. Sabe por quê? Porque Deus falou: estou plantando a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. Todas as duas é acessível, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal tem uma restrição. A restrição Deus deixou aberta, sem cerca, sem cadeado, mas Ele deixou para a conclusão do ser humano. Aí você decide: você toca nela e morre, ou você fica longe dela e continua vivo. Então o diabo, sabendo dessa restrição, sabendo dessa ordenância, ele começou então a trabalhar na mente de Eva, mas ele tinha que formatar uma maneira de persuasão. Por isso que o Espírito de Deus, ele não persuade ninguém a aceitar as coisas santas. O Espírito de Deus, ele trabalha. A Bíblia diz em João capítulo 16, no verso 8, que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus, ele trabalha na vida das pessoas. Você acha que está aqui nessa noite porque você quis vir? Não. O Espírito de Deus entrou em você e fez da sua vida uma sede intensa de busca. Olha quantas pessoas estão aqui. Vocês são obras do Espírito Santo. Então o homem, ele tinha o livre acesso para tocar, ou não, mas ele foi persuadido. O diabo tem a função de persuadir as pessoas. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, e no verso 14: não vos maravilhei-vos, porque Satanás, ele transfigura em anjo de luz para enganar os que habitam na terra. O livro de Apocalipse, capítulo 13, e no versículo 13 fala que até fogo ele faz cair do céu para enganar aqueles que estão sobre a face da terra. 2 Coríntios capítulo 4 e no verso 4 fala que ele cega o entendimento dos incrédulos para que não vejam o resplendor do Evangelho e nem da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o diabo, ele é inimigo mortal de Deus, e ele tem por finalidade impedir as pessoas de entender que se as pessoas pecarem, elas vão ser condenadas. Ele não quer que as pessoas entendam. Tem pessoas que falam: não, Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus não vai fazer isso. Mas a Bíblia está falando aqui, ó, de Gênesis, Apocalipse, sobre a punição das pessoas que desobedecem às ordenanças de Deus. Então a primeira aliança feita com o homem foi no jardim do Éden. A Eva foi lá, tocou na árvore da ciência do conhecimento. Tem esse trem de maçã, irmãos, e fica dando ouvido para fábulas. Fala da árvore da ciência do conhecimento, mas não sabe que fruto que era. Só fala que era a árvore da ciência do conhecimento. Eles comeram dessa árvore da ciência do conhecimento e foram destituídos da glória de Deus. Aquela aliança ali foi quebrada. E a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 5 e no verso 12, que todos os homens ficaram subjugados por causa dos pecados de Adão. E aí Deus fez uma nova aliança com Noé. Deus falou: Noé, eu estou te separando para você fazer uma arca, porque em 120 anos eu vou destruir esse lugar. A primeira aliança foi chamada aliança edâmica. A segunda aliança é chamada aliança noética. Na aliança edâmica, que foi quebrada,
Todos ficaram subjugados a ser condenados. Na aliança adâmica, Deus, ele, no capítulo 6 de Gênesis, e no versículo 1, 2, fala que Deus, ele arrependeu de ter feito o homem. Ele arrependeu de ter feito o homem. E no 3, ele vai lá e tira o espírito dele da terra. Então, quer dizer, a terra agora ficou submergida na maldade. Porque onde não tem espírito de Deus, o espírito das trevas faz a obra. É o espírito das trevas que trabalha, né? Mas Deus falou assim: sobre você, Noé, eu vou deixar a minha graça, o meu poder, o meu Espírito Santo, a minha inspiração, para você fazer para mim uma arca. E ali então em Noé, na aliança noética, aconteceu um dilúvio mundial. Todas as pessoas daquela época morreram, inclusive os Nefilins, que eram homens gigantes, os Refaíns, né, que eram homens gigantes, morreram. E Deus começa através de Noé, sua esposa, as suas 3 noras e os seus 3 filhos. Chega lá no livro de Gênesis capítulo 10, aparece um tal de Nimrod que tenta chegar até a Deus fazendo uma torre, mas Deus joga aquela torre no chão e faz uma confusão nas línguas. Ninguém se entendia. Mas só que no capítulo 12 ele faz a terceira aliança. Essa terceira aliança ela é chamada aliança abraâmica. Por quê? Porque através de Abraão, Deus ia separar uma nação para poder fazer parte do seu reinado. Mas Abraão precisava de fazer algo para Deus. Assim como Noé teve que fazer, Noé teve que entrar no mato, cortar madeira de cipreste, ele teve que fazer betume de resina, ele teve que reunir os bichos, ele teve que acreditar na voz de Deus. Irmãos, e naquela época não era fácil. Eles não tinham pastor igual nós temos. Eles não tinham uma igreja assim para anunciar todo dia a palavra. Eles tinham que acreditar a palavra com eles tinham que estar preparados para entender que aquilo ali era Deus falando, né? E eu fico admirado como é que pode, né? Porque, por exemplo, hoje, se Deus falar conosco, ou mais fiel que se Deus falar conosco, a pessoa vai achar que ela está sendo perturbada. Opa, peraí, eu estou escutando voz, eu acho que eu preciso de oração, vai caçar o psicólogo, já começa a entrar em parafuso. Mas naquela época não, naquela época Deus executava a sua voz e o homem entendia, né? E ele foi lá, como é que ele pôde entender, irmãos? Ele fez um projeto ali, ó, colocou ali o projeto da arca, como que ele ia fazer, 3 andares, né? Que esses 3 andares simbolizavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma porta, que a porta que a salvação ela emana, ela é só uma, não tem um outro caminho que podemos ser salvos. E uma janela, porque Jesus falou no livro de João capítulo 10 no versículo 9, ele falou: eu sou a porta da salvação, aquele que entrar após mim entrará e sairá e achará pastagem. Porque Jesus falou: se vocês entrarem e gostar, fiquem, eu vou cuidar de vocês como um bom pastor. Mas se vocês não agradar das minhas condições, podem sair. E eu não faço restrição da saída de ninguém, porque ninguém vai ser salvo pelas obras, mas todos vão ser julgados por elas, como está escrito aqui a partir do verso 12 do Apocalipse 20. Então, meus irmãos, a terceira aliança foi com Abraão, a quarta aliança foi com Davi. A quinta aliança foi com Jesus, né? A sexta aliança foi no dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. E a sétima aliança será o harpazo, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 16, que disse: o mesmo Senhor
descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados e estaremos para sempre com Ele nas nuvens. Até aí, meus irmãos, eu falei no decorrer dessas mensagens pregadas nos 3 dias da parousia. Só que os que foram levados já não correrão mais risco de ter algum tipo de condenação, porque eles já estão debaixo da promessa que foi feita, já conseguiram conquistar os seus pódios, seus patamares, né? E os que ficarem, então, eles terão que fazer uma decisão, né? Porque o período ainda está em andamento, né? Porque Israel vai ser salvo pelo seu sangue, né? Aquele que não aceitar a marca da besta, né, terão a oportunidade de ser salvo. E tudo vai acontecer, as bodas do cordeiro. E depois, então, a última ressurreição será a ressurreição dos mortos. Olha aqui, Deus fez aliança na época de Adão, na época de Noé, na época de Abraão, na época de Davi, na época de Jesus. Deus fez aliança com o Espírito Santo, né? Jesus falou no livro de Marcos capítulo 16, a partir do verso 15: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. E ele falou: e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se tomar alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então, essa aliança que Deus fez com a igreja é uma aliança para quê? É para a igreja ficar sentada? Não, porque membro de banco é prego, e prego que se destaca martelada na cabeça dele. Jesus não fez a igreja para tomar martelada. Jesus, ele deu o Espírito Santo para a igreja ampliar o reino de Deus na terra, para pregar o evangelho como os outros fizeram. Noé vai lá, Abraão vai lá, Davi vai lá, Salomão vai lá, 12 apóstolos vai de 2 em 2. Lucas capítulo 10. Então Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aqueles que creem e for batizados será salvo, os que não creem já está condenado. Jesus mandou ir por quê? Porque ele falou assim: olha, eu vou para o meu Pai. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Não turbe vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar aqueles que estão preparados para o lugar que eu preparei. Irmãos, e o pecado de Adão, ele gerou um mal tão grande na terra, que a morte e os demônios estavam batendo no peito e já contando vitória. Já estavam batendo no peito e contando vitória. As pessoas que estavam morrendo sem Cristo estavam sem provisão de salvação. Porque no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 22 está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A pessoa tinha a remissão de sangue como pregador? Ela tinha que anualmente levar o seu cordeiro para ser apresentado na festa pascal, do cordeiro pascal. Depois disso passava um ano inteiro. Imagina quanto pecado que a pessoa não cometia no decorrer do ano. E quem morria em janeiro, depois da festa? E quem morria em fevereiro? Né? Porque por ser anual, posso acreditar que era no final de dezembro, né? Então, quem morria no decorrer do ano, infelizmente, porque o sacrifício foi no começo do ano, ou seja, no final do outro ano. Então a pessoa tinha que preservar a santa. Não tem como a pessoa preservar a santa. Não tem como. Então a
pessoa que morria, ela corria o risco. E a Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 16, e no versículo 19, que essas pessoas, elas iam para um lugar chamado Seio de Abraão, que era um descanso eterno. Elas não estavam subjugadas na condenação eterna, mas elas estavam na beira do Hades. Porque ali naquela parábola que Jesus conta, nós vimos ali o Hades, né, que é o Tártaro, onde as pessoas sem Cristo estavam. Nós vimos ali o abismo que separava o Tártaro do seio de Abraão. Então, ou seja, as pessoas estavam ali no mesmo lugar. Ou seja, corria risco. Mesmo que a pessoa foi influente na obra de Deus, mesmo que ela fez por onde perecer, não tinha como ela ter uma redenção, porque a morte estava prevalente, o Satanás estava prevalente. Mas aí, meus irmãos, Jesus Cristo morreu. E quando Jesus Cristo morreu, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, que ele desceu a esses espíritos em prisão e pregou para eles. E ele desceu, o livro de Efésios capítulo 1 fala que ele desceu ao mais nas profundezas da terra, ou seja, talvez até no abismo, e foi lá e tomou a chave das moradas que estava na mão do diabo. Porque quando Adão pecou, ele perdeu essa autoria de salvação, de eternidade, e o diabo estava com a chave na mão. Então no livro de Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, nos mostra Jesus falando: eu fui mortificado na carne, mas agora estou vivificado no Espírito para todo sempre, amém. E tenho a chave do inferno e da morte na minha mão. Aí a Bíblia nos fala no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 7, que ele sobe, e quando ele vai subindo, todo mundo fica triste olhando a subida dele, sumindo nas nuvens, os anjos todos ali acompanhando, uma comitiva de anjos. Ele para no meio do caminho, dos anjos vira e volta e fala: varões israelitas, porque olhais o mesmo Jesus que vocês vestes subir, ele há de voltar. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que quando ele chega lá, ele não chegou lá como leão, não. Ele não chegou como leão. Ele chegou lá como cordeiro. Por quê? Porque ele chegou como um sacrifício de redenção para os que estão sobre a face da terra. Glória a Deus. No capítulo 5 do Apocalipse, no versículo 4, você vai ver João falando que chorava muito. Por quê? Porque ele olhava para a terra, não via ninguém que era digno de abrir ou de desatar os 7 selos. Ele olhava para o céu, para os anjos, em todo canto do céu, ninguém era digno de desatar os 7 selos. Ele olhava lá para baixo, para as profundezas do Hades ou do Seol, ou seja, do Tártaro, não tinha ninguém que era digno de desatar os 7 selos. Aí ele falou: mas se não tiver ninguém, então até eu corro risco. Aí ele começou a chorar. E ele foi chorando e foi chorando. De repente um ancião bate nas costas dele e fala: João, por que você está chorando? Aí ele fala: mas ninguém é digno de desatar os 7 selos, nem na terra, nem no céu, nem no Tártaro. Aí o ancião fala: não, mas o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele vai desatar os 7 selos. Aí ele fala: cadê ele? Ele fala: tá ali. Na hora que ele vira para olhar, sabe o que ele vê? Um cordeiro ensanguentado no altar, pronto para o sacrifício. Por quê? Porque ele estava falando: pai, eu sei que o Senhor não suporta o pecado, eu sei que o Senhor não vai dar estia para o pecador, mas eu me fiz de sacrifício para poder redimir o pecado deles. Né? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer no livro de Romanos capítulo 12, no verso 1, fala assim: rogo para os irmãos que pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então foi isso que Jesus fez. Ele apresentou o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E quando ele apresenta
desse sacrifício, a redenção vem em forma do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele paira sobre a vida das pessoas que estão, né, verdadeiramente arrependidos dos seus pecados. Ah, pregador, mas eu ainda peco. Pecamos, nós pecamos. Nós pecamos, irmãos. Nós crentes pecamos sim. Porque o pecado é algo que vai ficar aqui até Jesus vir. Até Jesus vir arrebatar a igreja. Ele vai vir. Mas sabe o que ele fala no livro de João? 1 João, no capítulo 2 e no versículo 1. Filhinhos, todavia eu vos digo para que não vos peques. Mas se pecarvos, temos junto do Pai o advogado justo, Jesus. No capítulo 9 do 1 João capítulo 1, versículo 9, fala que se os seus lábios confessares, né, e com o seu coração, então o Senhor te perdoará. Então, meus irmãos, o que acontece? Jesus, ele se fez sacrifício para perdoar o pecado da humanidade. E ele deixou algo sobre nós que é chamado Espírito Santo, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ele mora em nós. E ele deixou nós dentro de um período chamado período da graça. Né? O Martinho Lutero, ele chegou a dizer que esse período é como se fosse um guarda-chuva de Deus para o pecador arrependido. Porque se Deus olhar para a terra, para mim que estou aqui no altar pecando, e olhar direto para mim, a ira dele me rebenta eu. Porque eu sou pecador e Deus não tem 99 não, com Deus é 100%. Ele me rebenta eu com a ira dele. Só que na hora que ele olha ilhado para mim, ele depara com o guarda-chuva da graça. O guarda-chuva da graça, ele olhando de cima para baixo, ele não consegue me ver, mas ele vê a graça de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E quando eu estiver debaixo dessa graça, né, o salmista Davi, ele chegou a dizer no Salmo 91, no verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos em paz, descansando debaixo da graça. Mas quando nós saímos debaixo desse guarda-chuva, a Bíblia nos fala, no livro de Apocalipse 14, versículo 9 e 10, que a ira de Deus será derramada sem mistura sobre esse tal. Então, o que vai acontecer? Jesus vai arrebatar a igreja, as pessoas vão resolver as suas vidas lá no período da grande tribulação, na primeira e na segunda tribulação. Vai haver aprisionamento de Satanás, vai haver o socorro de Deus no deserto, e vai haver também o grande julgamento. Esse grande julgamento vai haver a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é para aqueles que pecaram contra Deus, que não arrependeram dos seus pecados, que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Essas pessoas que não foram achadas escritas no livro da vida serão condenadas e lançadas no lago de fogo. Mas quem serão essas pessoas, pregador? Aquelas que pisaram no sangue de Cristo. Aquelas, meus irmãos, eu posso até dizer que aquelas que estavam todos os dias no culto. Aquelas eu posso dizer que pregavam no altar da igreja. Aquelas que eu posso dizer que tocavam instrumento na casa de Deus. Aquelas que eu posso dizer que cantavam bonito, que arrastavam multidão, que impactavam com seus louvores, que impactavam com as suas pregações, mas os seus corações nunca se arrependeram dos pecados praticados. E por causa disso, os seus nomes foram apagados no livro da vida. Mas Deus apaga o nome no livro da vida. Sabe o que Deus falou com Moisés? Moisés falou assim: olha, Deus, perdoa esse povo. Deus estava invocado com isso porque eles fez bezerro de ouro. E Deus queria fulminar todo mundo. Aí Moisés falou: não, perdoa eles, Deus. Aí Deus falou: não, olha lá o que eles estão fazendo, não vou perdoar não. Aí Moisés fala: mas Deus, se o Senhor matar eles, os povos vão falar que o Senhor tirou eles do Egito para matar eles no deserto. Vai chamar o Senhor de um Deus vingativo, um Deus punitivo. Aí
Moisés conseguiu convencer Deus de não matar o povo, não. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: olha, eu não vou matar eles não, mas vocês podem ir, a minha presença não vai contigo não, com nenhum de vocês, eu vou mandar o meu anjo com vocês. Moisés: não, se a tua presença não for conosco, nem nos envie, nem precisa nos enviar. Aí Moisés vai mais avante, Moisés fala: ó, se o Senhor não perdoar esse povo não, pode riscar o meu nome do livro da vida, risca, pode riscar. Aí Deus olha para ele e fala assim: eu não riscarei o seu nome do livro da vida, mas todo aquele que pecar contra mim será riscado. Então quer dizer, o pecado, igual eu disse, a pessoa peca, pede perdão, se arrepende, né? Só que o pecado consumado, ele vira iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que fala assim: olha, eu não vou matar eles não, mas vocês podem ir, a minha presença não vai contigo não, com nenhum de vocês, eu vou mandar o meu anjo com vocês. Moisés: não, se a tua presença não for conosco, nem nos envie, nem precisa nos enviar. Aí Moisés vai mais avante, Moisés fala: ó, se o Senhor não perdoar esse povo não, pode riscar o meu nome do livro da vida, risca, pode riscar. Aí Deus olha para ele e fala assim: eu não riscarei o seu nome do livro da vida, mas todo aquele que pecar contra mim será riscado. Então quer dizer, o pecado, igual eu disse, a pessoa peca, pede perdão, se arrepende, né? Só que o pecado consumado, ele vira iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que você sabe que é pecado, você vai lá, pede perdão, mas amanhã você comete o mesmo. Aí você vem aqui na igreja: oh Deus, eu arrependo, eu não quero fazer isso mais não. Amanhã você faz de novo, e de novo, e de novo. Aí sabe o que Jesus fala no 25 de Mateus? Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Porque a iniquidade não é o mesmo do que o pecado. A iniquidade é um pecado consumado que a pessoa sabe que é pecado, mas pratica consecutivas vezes, e vai virando iniquidade, né? Que é o pecado de Sansão. A gente vê ali que Sansão, ele sabia das normas, o pai dele, mas a mãe dele tinha contado para ele. Ele sabia o que ele podia e o que ele não podia fazer. Ele sabia que ele não podia tocar em cadáver. Ele foi lá e não matou o leão, não estava bom, ele não venceu, já tinha matado o leão. Outro dia lá, ia passando lá, não tinha o pai nem a mãe do lado dele. O que ele fez? Ele olhou para trás. Na hora que ele olhou, ele viu a carcaça do leão com um monte de abelha lá, com mel. Ele foi lá, tirou, tocou no cadáver. Ele sabia que não podia tocar, mas tocou. Comeu e deu para a mãe comer, deu para o pai comer. A mãe falou: não mexe com essa mulher não, filho. Tem mulher aqui no meio do nosso povo para você vincular. Não envolve com esse tipo de gente, filho. O que ele fez? Ele foi lá e envolveu. Depois, meus irmãos, você pode perceber que ele começou a beber. Sansão começou a beber, né? Ele já começou a se envolver com mulheres alheias, né? Então, se você for acompanhar do versículo 13 de Juízes até o 16, até no 15 você vai ver assim, ó. E desceu o Espírito de Deus sobre Sansão, e Sansão matou os filisteus. E desceu o Espírito de Deus sobre Sansão, e Sansão rebentou o portão de Gaza. E desceu o Espírito de Deus sobre Sansão, e Sansão juntou 300 raposas e queimou a lavoura dos filisteus. E desceu o Espírito de Deus sobre Sansão, e Sansão pegou uma queixada fresca de jumento e matou 1000 filisteus. Só que no 16 já fala assim: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha saído dele. Porque o Espírito de Deus, ele vai ficando, mas na hora que ele vê que a pessoa não quer arrepender, que a prática dela consecutiva já virou iniquidade, ele sai. O Espírito de Deus, ele não permanece no templo sujo. E o que acontece após isso, pregador? A Bíblia diz que os demônios que saíram daquele tal, que estava com o Espírito Santo, fica rondando procurando casa, não achando, ele volta para a casa da qual ele saiu.
harpazo. O harpazo aconteceu, o Espírito de Deus tirou a igreja da terra. Quem não conseguia viver com Cristo através do Espírito Santo, que empolga a gente cantar, que empolga a gente se arrepender, que empolga a gente pregar a palavra, que empolga a gente ler, de fazer a obra de Deus. Se o Espírito de Deus não conseguiu colocar no nosso coração para mudar de rumo, imagina quando ele sair da terra. O que vai virar isso aqui? Então, a condenação de Deus vai ser justa, sabe? Deus, ele tem um espião dele dentro de nós. Ele tem um espião dele dentro de nós. Quando você comete o pecado, o espião já te aciona. Já acende a luzinha. Peguei. Na hora que você pega, você pode ir lá perceber. Pode ser qualquer um de vocês aqui que está ouvindo a palavra. Pegou, a luz de Deus acende. Já acende. E quando o carro acende a luz vermelha, porque alguma coisa está errado. Ou é freio, ou está faltando gasolina, ou está faltando óleo, alguma coisa está acontecendo. Ou é no carburador. A luz de Deus acendeu, é alguma coisa que está errado. É hora de ir lá pedir perdão, se arrepender, chorar. A punição de Deus aqui, meus irmãos, vai ser uma punição tão justa que Deus vai abrir os livros. Vai abrir os livros. A pessoa fala assim: meu pai era muito chato também, não podia também submeter toda a ordem, não. Tá doido, seu pai chato, que mãe chata. Eu não tinha que ficar também obedecendo tudo que eles falam, não. Aí vai vir lá os mandamentos de Moisés, né? Respeitar o pai e a mãe para prolongar os seus dias na terra. Você não fez, não? Uai, meu pai era chato demais, minha mãe era chata demais. Esse mandamento que você quebrou. Vamos lá. Aí vai continuar o livro das obras. Aí ele pega e fala assim: aqui, você converteu, mas você continuou fazendo isso aqui, ó. Olha aqui sua obra. Olha aqui os seus atos. Né? Jesus, ele fala lá no Apocalipse 22, 12: eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então você vai receber o galardão da obra, mas qual foi as suas obras? Minha obra não foi muito boa não, Senhor. Então, mais um mandamento quebrado. Vai ver o livro das lágrimas. Aí vai ver o livro, né? Tem pessoas que fazem as coisas e acham, meus irmãos, que tá bom, passou batido e pediu perdão, Deus perdoa. Mas tem que pedir e parar de fazer. Não pode continuar, não. Sabe o que Salomão fala no livro de Provérbios, capítulo 28, no versículo 13? Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então, nesse dia aqui vai ser julgado as pessoas que rejeitou o sangue de Jesus, que não quiseram converter de coração, que não quiseram se arrepender dos seus pecados, e eles vão ser lançados aonde, pregador? No lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta, com o dragão e com o falso profeta. E aí Deus vai inaugurar o reino milenar. Então, meus irmãos, nós estamos no período da graça. Dá prazo da gente fazer reparo. Eu não estou falando de um grande, porque eu também tenho um teatro de vidro. Se eu não tomar ruim também não, vou para lá pro lago de fogo. Isso aqui não tem restrição não. O sangue de Jesus nos purifica, mas desde quando nós queremos ser purificados. Ele não é invasivo, ele não entra na nossa vida à força. Então, meus irmãos, está chegando a hora da grande conclusão. Não digo que do juiz final, mas da parousia, né, do harpazo, que é o arrebatamento da igreja, né? Que os irmãos possam fazer essa reflexão, se vale a pena não pactuar com Deus para vivenciar aquilo que você está vivendo, né? Porque tudo vai passar. Isso que nós estamos vivendo, as outras gerações viveu também, passou e teve tempo para se arrepender, mas não quiseram se arrepender e morreram dos seus pecados. Aí, infelizmente, Deus é misericórdia, mas naquele dia misericórdia vai ter escasso.
porque a pessoa rejeitou misericórdia. Então hoje é época de misericórdia. Eu queria saber se tem alguém no nosso meio que você quer recapitular aí na sua mente, e você quer fazer um conserto nessa noite, você quer se render ao Senhor Jesus. Deus está dando oportunidade. Deus quer novamente voltar a fazer o que Ele fazia antes. Antes, quando nós aceitamos o primeiro amor, o Paulo fala no livro de Gálatas 3:3: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Então no começo nós éramos cheios do Espírito, mas depois a carne começou a predominar. E hoje chegou o dia de nós fazermos esse reparo. Hoje eu queimo minha carne no altar de Deus. Hoje eu retorno para a presença de Deus. Hoje eu devolvo para o Senhor a minha vida. Tem alguém que quer fazer isso? Se tiver, levanta a sua mão, porque Deus está dando prazo.